Irmãos, é uma alegria poder servir ao Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor através dos dízimos e ofertas. Nós fazemos isso como um ato de adoração. E, não, como eu sempre repito, eu não quero constranger ninguém. Se Deus tocou no seu coração, se você tem a sua oferta, você traz aqui ao gasofilácio. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Mas não fique constrangido. Cris, toca uma música pra gente. Nesse momento. Senhor, nós oramos agradecidos, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas. Te agradecemos, Senhor, porque isso é parte da nossa adoração, Senhor. Porque não somos presos a dinheiro, não somos presos, Senhor, a bens materiais. Sabemos que tudo que nós temos conquistado é porque o Senhor nos tem dado. O Senhor nos tem dado saúde para poder trabalhar, oportunidade de poder vencer, de conquistar. O Senhor tem dado, Senhor, o alimento, não tem deixado faltar a nossa roupa, a nossa casa, o pão. Obrigado, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, com alegria em nossos corações, reconhecendo que a provisão vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você está nos ouvindo com Pix, você também pode contribuir, se Deus tocou no seu coração. A gente vai colocar aí o Pix na tela. Tem como acompanhar? Hoje não? Hoje não, né? Que o Leão está sozinho hoje aqui na técnica. Mas depois ele vai mais tarde, ele consegue projetar. E se você quiser abençoar a igreja, ao Senhor, mandar seu dízimo ou sua oferta pelo Pix, você pode fazer para a conta da igreja, ok? A partir da semana que vem, nós vamos ter até já recebi, nós vamos ter uma maquininha de cartão de crédito. Se você quiser usar essa função para ofertar ao Senhor, para doar alguma coisa para que a gente possa comprar um terreno, nós estamos na campanha para poder construir, sair do aluguel, firmar raízes como igreja. E então você pode usar também, vai poder usar esse método que o Senhor tem nos dado. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Quem estava na escola bíblica já percebeu que eu estou com dificuldade para ler esse óculos, né? Depois que eu quebrei o óculos original, eu botei a lente num outro óculos, eu tenho dificuldade em achar o foco, né? E ele fica escorrendo e às vezes eu estou lendo e de repente some tudo. Então eu vou tentar segurar o óculos aqui para que eu consiga ler. Na escola bíblica vocês viram que foi um sofrimento hoje, né? Vamos lá. Então 2 Reis 4, de 1 a 7. Diz assim: certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em sua casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu e seus filhos traziam as vasilhas e elas as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos.
Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora vende o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Irmãos, nós vemos aqui um milagre acontecendo nessa história bíblica. Nós olhamos aqui o panorama da época, o que acontecia na lei antiga. Na lei antiga, quando alguém ficava devendo e não tinha dinheiro, mas ele tinha filhos, os seus filhos eram tomados como escravos e trabalhariam para aquele credor até que a dívida fosse paga. Quando os seus filhos produzissem toda a dívida com juros e correção monetária, se podemos dizer assim naquela época, aí aqueles filhos poderiam voltar à presença da sua mãe. Mas muitos não voltavam, porque eram realmente escravizados. Quando eles pagavam a dívida, vinham novas dívidas. Era muito comum na história da época, por quê? Porque ele trabalhava para pagar a dívida dos seus pais, mas ele fazia dívidas, porque ele precisava comer, ele precisava vestir. E aquele homem, geralmente, que o tomou como escravo, aumentava cada vez mais o quê? A sua dívida. E aquela dívida às vezes se tornava impagável. Mas essa era a lei da época. Era a lei da escravatura mesmo. Irmãos, essa era a conjuntura daquela época. E a Bíblia diz que aquela mulher era casada com um homem que temia o Senhor. Veja o que ela disse aqui, ó. Meu marido que o servia o profeta, né, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor Deus. Ele temia o Senhor Deus. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos escravos. Você imagina o desespero daquela mulher, uma viúva, naquele tempo não tinha auxílio, né? Como é que é pensão, né? Hoje o marido morre, a viúva recebe a pensão. Naquela época não tinha pensão. A viúva ficava totalmente desamparada. E ainda mais quando o seu marido deixava dívidas. Além de não deixar propriedades, deixava dívidas. Mas ela procura aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, e ela pede socorro para aquele homem. E ela é enfática a dizer que o seu marido temia o Senhor. Irmãos, Deus jamais abandona o seu servo. Esse é o título da nossa mensagem. Deus jamais abandona o seu servo. E o primeiro item dessa mensagem é: Deus jamais abandona o seu servo, mesmo quando o seu servo era displicente ou foi displicente. Aquele homem verdadeiramente temia o Senhor. Quando a mulher falou, provavelmente Eliseu lembrou daquele homem. E ele de pronto pensou de uma maneira ao qual ele poderia ajudar aquela mulher. E Deus operou um milagre porque ele realmente temia o Senhor. Mas aquele homem, apesar de temer ao Senhor, foi displicente na sua vida financeira. O servo deixou a sua família endividada. Tem muito servo hoje do Senhor que teme ao Senhor, mas continua sendo displicente nos dias de hoje. Isso não era só antes. Hoje tem muita gente que diz: eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, e continua sendo displicente, consumindo mais do que ganha, fazendo dívidas. E aí a conta vem, uma hora a conta vem. Amam o Senhor, mas não conseguem obedecer a todos os seus preceitos e colhem as consequências por isso. Amar a Deus somente, temer a Deus somente, não é o único segredo, não é apenas suficiente para a gente ter uma vida sem sofrimento, uma vida equilibrada.
Além de amar e temer, a gente tem que obedecer os seus preceitos. É por isso que a Bíblia foi deixada a nós. A Bíblia é um manual que nos ensina a viver e a ser feliz nessa terra. Por isso, quando ela fala, filho, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues teus dias na terra. O que ela está dizendo? Ouça o conselho do teu pai, da tua mãe que te amam, que te protegem. E você vai viver. A Bíblia é um manual para vivermos felizes nessa terra. Aprendemos nela a temer a Deus, mas também Deus nos deixa os seus preceitos. Vejamos Isaías 52, o texto de Isaías, profeta Isaías 52, 55 melhor, versículo 2. Abra sua Bíblia em Isaías 52, versículo 2. 55, versículo 2. Isaías 55, versículo 2. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. A ordem para te ajudar a achar aí. Leia o que está dito aí, leia. Alguém em voz bem alta que leia, você que está me ouvindo, depois eu vou repetir. Leia aí, alguém que tem voz aí, ó. Vai lá, Barone, você que tem uma voz de locutor aí. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Experimente o bom que é bom, e a alma de vocês se deliciará das mais finas refeições. Então olha o que diz o texto. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? É isso que Isaías está dizendo. Tem cristão que vive num verdadeiro culto ao consumo, querendo viver o que não é, querendo mostrar o que não tem, o que não é real, vivendo num mundo de ilusões. Quando a Bíblia fala que nós não devemos gastar naquilo que é pão, não está dizendo só para você comprar pão, não. O pão é um símbolo do quê? Daquilo que sacia a nossa fome, a nossa necessidade, aquilo que me mantém vivo. É o alimento. O pão é a figura de tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. Aquilo que eu preciso, a coisa básica que eu preciso. Quando Isaías fala, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Porque você está gastando o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, em coisas que não são importantes para a sua vida. Não são importantes para a sua vida. E hoje, irmãos, principalmente hoje, mas naquele tempo já existia isso, não é diferente. O mundo dos negócios, a economia, faziam com que as pessoas desejassem coisas que elas não podiam ter. Coisas supérfluas. Eu me especializei em marketing, e eu posso dizer com propriedade, porque o marketing, a definição de marketing, ela é voltada para fazer você o quê? Perceber as suas necessidades que você ainda não percebeu que tem. Ela lança para você uma necessidade que você ainda não descobriu e você começa a desejar aquele produto. Por exemplo, antigamente nós homens faziam a barba com quê? Com navalha. A barba ficava bem feita? Ficava, né? Tanto é que hoje, se você for num barbeiro, a moda está voltando, ele vai fazer a sua barba com quê? Com navalha. A barba fica bem feita. Mas a propaganda diz que você precisa de Atra, da Gillette. Que você precisa de Gillette com 3 lâminas, 2 não satisfaz mais. Quando saiu a primeira era suficiente, depois veio a segunda, faz tchan, e aí veio a terceira, faz tchan, 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 tchan. Daqui a pouco está saindo a quarta, e como é que vai fazer? Já saiu, né? Mas não pegou. Que é um exagero. Não é assim? Você precisava da Gillette? Não. Mas o marketing fez você querer e você foi lá. Aí depois fez você querer uma segunda com 2 lâminas. Depois uma com 3 lâminas. Não é assim a nossa vida de consumo?
Certo dia eu estava vendo uma palestra e o homem perguntou: quem tem um iPhone aqui? Levantou. Aí alguns, né, mais felizes, né? O cara lá com iPhone 1, mas eu tenho, né? E o outro com iPhone 12, né? Ah, você já conquistou algo na sua vida. Querido, eu olhei para aquilo e disse: consumo, consumo, consumo. Será que eu preciso de um iPhone mesmo? Você pergunta quantas funções você usa naquilo ali. Você tira foto, você manda e-mail, você manda WhatsApp e você paga 7, 10 mil reais, 12 mil reais num negócio daquele. Que um de 2 mil, de 1.500 faz a mesma coisa. Talvez demore um pouquinho mais, talvez a foto não fique tão bonita. Será que é importante? Lógico, irmãos, não estou dizendo se você não pode ter, que você não deve ter. Mas você não pode ser movido ao consumo, a essa vida de consumir, de consumo, porque isso impede você de abençoar outras pessoas. Impede você de abençoar pessoas que estão passando fome. Aí diz: ah, pastor, mas eu tenho iPhone, eu gasto, eu tenho muito dinheiro e eu abençoo, mas você poderia abençoar muito mais. Porque você não precisa disso. Por isso que Jesus disse em Mateus 6, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouro no céu. Olhai os passarinhos, as aves dos céus que se alimentam todos os dias, mas elas não semeiam nem plantam. O seu Pai que está nos céus cuida delas. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu tão bem como os lírios se vestem. Ele diz: quanto mais vocês que são feitos à imagem e criatura de Deus. Deus quer que a gente se alimente bem, Deus quer que a gente se vista bem, Deus quer, mas eu não posso viver em função disso. E por causa desse espírito de consumismo, aquele homem de Deus deixou a sua família endividada. Irmãos, tem muita gente que eu já conheci que tem uma BMW. Eu já vi um assim, tinha uma BMW linda. E quando ele encostou na sua casa, eu olhei a casa era de madeira. O cara tinha uma BMW. E a casinha dele era de madeira simples. Ele queria aparentar que era rico. E por isso o carro dava visibilidade para ele. Mas na casa ele chegava sozinho, às escondidas. Irmão, tem gente vivendo da aparência. Tem gente que tem iPhone, mas o salário dele não é para ter um iPhone. E vai fazendo dívidas, consequências, uma hora a conta chega. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Os seus filhos iam pagar, ela ia pagar pelo erro do seu marido, que era um homem de Deus. Tem muito homem de Deus vivendo assim, gente. Quantas pessoas vivem dando cheque sem fundos, mas chega domingo, está lá na igreja. Na terça passa o cheque sem fundo, sabendo que não tem fundo. Deus não quer isso, irmãos. Mas Deus jamais abandona o seu servo. Mesmo quando o servo é displicente. A baixa estima do ser humano faz com que ele queira ser o que ele não é. Na verdade, quando a pessoa age dessa forma, é uma pessoa que tem baixa estima. É uma pessoa que não se ama. É uma pessoa incompleta. E aí, para poder agradar as outras pessoas, para poder se sentir, né, aceita no seu convívio, ela tenta viver uma vida que ela não tem condições de viver. Eu conversando esses dias com meu irmão Anderson, ele mora no Alphaville, ele falou: maninho, eu vou vender minha casa do Alphaville. Eu falei: até que enfim, criou juízo. Eu falei: você não precisa daquela casa ali.
Meu irmão, você sempre foi feliz quando a gente morava tudo junto naquela casinha de madeira do meu pai. A casinha de madeira que tinha uma coisa que nenhuma outra casa tinha. A gente olhava para o teto e via as estrelas. De tanto furo que às vezes tinha nas telhas, né? Tinha sempre aquelas telhas velhas e quebradas, e a gente olhava lá e via as estrelas. Né? Meu pai vivia consertando, remendando. Mas foi a primeira casa própria que meu pai comprou. Depois Deus foi abençoando, ele construiu uma linda casa. Mas nós éramos felizes. Nós éramos felizes lá. Eu lembro que o chão, né? A gente também conseguia enxergar, tinha o assoalho de madeira e tinha uns furos assim, que quando derramava água, a gente pegava o rodo e empurrava para... Não tinha o ralo, caía no buraco do assoalho. Mas a gente era feliz, e era muito feliz. Olha, eu vou te contar, era uma família unida, abençoada. A gente amava uns aos outros, amava, sabe, pai e mãe amoroso, carinhosos. A gente não precisava mais do que daquilo. Irmãos, às vezes a baixa estima faz, e eu sempre disse para o meu irmão, meu irmão realmente teve uma época em que ele ganhou muito dinheiro, mas não era a realidade dele mais. A crise veio, a pandemia veio, e não adianta você querer manter, porque ali, morando no Alphaville, os seus amigos serão todos milionários, aí você vai querer viver como eles, e no momento você não pode, você vai se endividar. E ele já estava com dificuldades. Ele falou, é verdade, eu não preciso mais de morar lá. Eu olho vocês, meus irmãos, né, vocês são felizes, suas casas são menores, e vocês são felizes. Eu também vou procurar uma casa menor. E graças a Deus, meu irmão hoje pensa assim. Mas nem sempre ele pensou assim. E se ele voltar a ganhar dinheiro, que Deus abençoe, que ele não queira, né, preterir essas coisas, mas que ele possa investir em outras pessoas, em ajudar outras pessoas, em compartilhar com outras pessoas, em abençoar vidas, gerar novos empregos. Irmãos, o consumismo é uma espécie de doença introduzida nas pessoas, através de sutis impulsos, disfarçados, que lança sobre nós o intuito de despertar a volúpia das almas incompletas. Olha que bonito, né? Escrevi bonito, né? Depois eu olhei e falei, rapaz, até que eu escrevi um negócio legal. Mas, na verdade, eu adaptei, né? Porque eu fui lendo e adaptei. Né? Então, a autoria não é minha mesmo, não. Né? Mas, na verdade, é isso. O consumismo, ela desperta em nós, né, a volúpia de pessoas incompletas, de almas incompletas, que para ser felizes precisam comprar. Tem que ter 3, 4, 10, 15, 20 sapatos. Aí usa um por dia, um diferente por dia. Leva às vezes um mês para repetir o sapato. E na verdade o que acontece é que ele não usa todos. Fica lá parado 10, 15 pares que ele não usa. Não, a Tati está rindo, Tati. O Yuri não me contou nada, tá? O Yuri não me contou nada. Né? Mas tem aquele programa de televisão, você já viu? Né? Que fala, né, que a mulher vai lá no guarda-roupa e dá uma geral e faz a pessoa se desfazer. Irmãos, são almas incompletas. Almas incompletas. Deus jamais abandona o seu servo, mas as consequências do pecado e do erro ficam. Deus não abandona o seu servo, mas a consequência do pecado fica. E qual foi a consequência do pecado para aquela mulher? Os seus filhos seriam escravizados. Os seus filhos seriam escravizados. Uma hora a conta chega, querido. A consequência do pecado, ela vai chegar. É chegar do credor. E vai levar os meus filhos, disse aquela mulher. Uma hora a conta chega, nada fica oculto aos olhos do Senhor.
Em Hebreus 4,13 diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Quando nós cometemos erros, como nós vivemos de forma displicente, quando nós pecamos, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe. Ele sabe. Nada em toda a criação, diz o texto, Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dele, daquele a quem havemos de prestar contas. A quem é aquele que havemos de prestar contas? Olha o que diz a Bíblia. Nada está oculto aos olhos dele. As coisas podem estar ocultas aos olhos do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, mas aos olhos de Deus não. Todos nós teremos que prestar contas dos nossos erros ao Senhor. Lucas 12:2 diz: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e abandonamos o nosso pecado, os nossos erros, a Bíblia fala que Deus se esquece dos nossos pecados. Ele não lembra mais. A Bíblia diz isso, ele não lembra mais. Mas quando nos arrependemos, quando vivemos continuamente pecando, a Bíblia fala que esse oculto será revelado. Mesmo se não for revelado nessa vida, será revelado depois. Aquela mulher, o seu marido já estava morto. Mas só quando ela morreu, ela ficou sabendo da dívida dos seus. Por isso ela só agiu naquele momento. Com certeza, se ela soubesse que o seu marido estava deixando uma dívida, ela teria procurado logo o profeta e dito: olha, meu marido está endividado, ajuda. Porque eu posso perder os meus filhos. Essa era a lei. Provavelmente ela só soube depois que ele morreu, mas ficou sabendo. Mas Deus, irmãos, repito, nunca abandona aqueles que o temem. Deus nunca abandona. Deus, na sua infinita misericórdia, pode livrar o seu servo. Aquele homem cometeu erros, sim. Mas como ele era um homem que temia o Senhor, e como aquela mulher o procurou, ao grande profeta Eliseu, aquele homem socorreu aquela mulher. Em Lamentações 3, 22 a 24, diz o texto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha que texto maravilhoso. Lamentações 3, 22 e 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que o profeta ouviu aquela mulher, socorreu aquela mulher? Porque ele sabia que do Deus que qual ele servia era um Deus misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha que coisa maravilhosa. Nós erramos, mas Deus renova a sua misericórdia. Aqueles que o buscam e se humilham diante do Senhor. Aquela mulher procurou o sacerdote. E eu quero que vocês entendam que naquela época era diferente. No Velho Testamento, Velha Aliança de Deus com o homem, Jesus ainda não havia morrido por todos. Então Deus, o Senhor, elegia o quê? Um profeta, ou um sacerdote. Às vezes era sacerdote e profeta ao mesmo tempo, né, com o caso de Elias, de Eliseu. E Eliseu era um homem que levava o quê? Levava as petições do povo a Deus. Ele atendia em nome do Senhor. Ele era um homem íntegro, assim como o seu sucessor, o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias era tão íntegro, que ele não enfrentou a morte. Deus
história da carruagem de fogo, desceu, e a Bíblia fala que ele num redemoinho foi levado aos céus, em vida. E Eliseu, seu sucessor, olha para aquela mulher, um coração cheio de misericórdia, e dá uma solução para ela. Traz uma solução para ela. Ele diz o que para ela? Vamos ver aqui, versículo 2. Ele diz: o que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Ele estava cheio de misericórdia pela aquela família. Deus jamais abandona os seus servos, mas Ele pede que façamos a nossa parte. Ele perguntou: o que tendes? Ela disse: eu tenho um azeite. Azeite era uma mercadoria cara naquela época. Era um dos alimentos que servia para untar ferida, servia para fazer bolo, pão. Até hoje, né, o azeite é algo que a gente mais usa nas nossas cozinhas. Naquela época era um artigo de luxo. Então quem tinha muito azeite tinha um bom valor. E ela tinha uma pequena porção de azeite. E Deus espera, irmãos, Deus nos socorre, mas Ele espera que a gente possa fazer a nossa parte. A primeira coisa que ela fez, ela não ficou sentada chorando, assistindo o mundo desabar, mas ela levantou-se, criou coragem, foi até o profeta. Às vezes estamos sofrendo, irmãos, às vezes estamos vendo o mundo desabar. E temos vergonha, não queremos nos humilhar e procurar o Senhor Deus. Naquele tempo existia profeta, hoje em dia a figura de pastor, de sacerdote, de padre, não é a mesma figura de profeta. Porque o profeta, Jesus, quando veio, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. E hoje eu e você podemos ter acesso direto a Deus, diz a palavra de Deus. Hoje a figura de pastor, de padre, de sacerdote, é a figura de quê? De quem cuida das ovelhas, cuida do rebanho. Né? Essa é a função. Né? Não é de profeta. Porque quando Jesus, naquele tempo cerimonial, existia o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Só o sumo sacerdote podia entrar. E quando ele ia lá invocar a Deus pelo povo, pelos pedidos do povo, o texto bíblico diz que amarrava uma corda em torno dele e ele entrava. Se ele tivesse em pecado, ele era morto pelo próprio Deus. E ninguém poderia entrar lá no Santo dos Santos para tirá-lo. Então o que eles faziam? Puxavam o corpo pela corda. Então Deus não admitia a presença de homem. Então ele tinha que se purificar, de se arrepender dos seus pecados, queimar a sua oferta no altar diante do Senhor, antes de entrar nos Santos dos Santos. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, esse véu que separava os Santos dos Santos se rasgou de cima a baixo. Agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. Agora eu tenho acesso, você tem acesso a Deus direto, você não precisa pedir para ninguém. Você, através do seu sumo sacerdote, que agora é Jesus. Quando nós pedimos a Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Eu posso hoje me prostrar diante de Deus e através de Jesus as minhas orações são atendidas. Por isso que o texto bíblico explica isso. Por isso que nós oramos e no final da oração dizemos em nome de Jesus. Né? Por isso que Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome, o meu Pai, né, o fará. Então por isso que oramos em nome de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, hoje, nós podemos ter esse acesso. Obrigado. Irmãos, quando o profeta perguntou para ela, ela não teve vergonha. E a segunda coisa,
ele disse o que ela tinha que fazer. O que ele disse? Então pega o azeite, vai em toda a sua vizinhança, pegue vasilhas, panelas, tudo, enche a sua casa de muitas vasilhas. Ele diz, fecha a sua porta, só com você e seus filhos. Olha o que diz o texto aqui. E o que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em sua casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então disse Eliseu, tome emprestadas muitas vasilhas de seus vizinhos e amigos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame a vasilha ou o azeite que você tem e separe-as quando estiver cheias. Deus podia dizer assim, olha, eu não precisa fazer nada não, eu vou ter uma conversa com o seu credor, como eu sou o sacerdote aqui, o grande, né, o profeta, eu vou pedir para ele perdoar suas dívidas, e se ele não perdoar, eu peço para Deus fulminar ele, e está tudo certo. Ele não podia fazer assim? Podia. Mas ele não fez. Porque Deus não age assim conosco. Deus espera que a gente dê o primeiro passo. Deus espera que a gente faça a nossa parte. E aí Ele vai estar pronto a nos abençoar. E aquela mulher juntou seus 2 filhos, foi aos vizinhos, e ela obedeceu, ela não questionou. Note que ela não questionou, ela dizer, mas como assim um pinguinho de azeite vai encher tudo isso aqui? Como, né? Ela teve fé. Ela creu no Deus que ela teve fé, porque ela conhecia o Deus que o seu marido servia. Ela sabia quem era o verdadeiro Deus. E ela teve fé que o milagre era possível. E ela começou a derramar aquele azeite, enchia uma vasilha, enchia 2, enchia 3, 4, e o azeite não acabava nunca. E o texto diz que quando ela perguntou, todas as vasilhas estavam cheias. Traz mais uma vasilha, filho. O filho falou, acabou, mãe, não tem mais nenhuma. Então o texto diz que o azeite secou. E ela fez tudo isso de portas fechadas. Sabe por quê? Porque aquele milagre era só para ela e para sua família. Não era um milagre para todos verem, não era um milagre para fazer um alarde no meio da comunidade, não era um milagre para Eliseu ser consagrado, o grande profeta. Era um milagre de Deus para o coração daquela família. Por isso o profeta diz, feche a porta. Uma vez que Eliseu não estava presente, estava só ele, só ela e os 2 filhos, de portas fechadas. Ficou claro, ficou evidente para a mulher e os seus filhos que a provisão não veio do profeta, a provisão veio de Deus. Eliseu não estava presente. Era um milagre para o coração daquela família. Irmãos, muitas vezes Deus está pronto para fazer um milagre exclusivo para você, na sua vida. Sabe aquilo que aflige o seu coração? Às vezes Deus está pedindo para você fazer a sua parte. Às vezes Deus está pedindo para você ter fé que o milagre, o impossível pode acontecer. Que o azeite não vai mais se acabar na sua vida. E aquela mulher depois voltou a Eliseu e contou para ele o que aconteceu. E ele disse, vai, vende esse azeite, que é um artigo caro, pague as suas dívidas, e ainda disse para ela, e viva você e seus filhos com o que restou. Irmãos, às vezes o milagre não acontece na nossa vida, porque ficamos só chorando, só lamentando, envergonhados, com vergonha, não querendo nos humilhar diante de Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus, e Ele nos exaltará. Precisamos fazer a nossa parte, mesmo quando aquilo às vezes não é racional, mesmo quando aquilo ali depende de muita fé. Temos que exercer a fé. E aí Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém?
Que Deus nos abençoe, querido. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações, assim como Ele falou comigo nessa noite. Que Deus nos abençoe.